Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Hoje eu tenho a honra de receber aqui uma mulher inspiradora, ela que é biomédica e está à frente da Endolife, que é uma clínica que tem o propósito de oferecer um cuidado integrado, especialmente para mulheres que desejam emagrecer. Então você aí que está sentada do outro lado, que deseja emagrecer, fica nesse podcast até o final que vai ser para você. A Endolife, ela nasceu com uma proposta inovadora, então lá você vai encontrar endocrinologia, nutrição, psicologia e estética avançada. Tudo isso num único lugar. Eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios do Viva Voz Podcast, doutora Lorena Benter. Seja bem-vinda, minha Obrigada. querida. Uma honra te ter aqui. Obrigada por aceitar o Agradeço. convite, viu? E trazer assim tanto conhecimento agora, né, para nessa área da estética, nessa área do emagrecimento que está tão em alta atualmente, né, Lorena? Tá muito, o pessoal tá vindo muita novidade toda É, hora surgindo, né? Trabalhando aí uma doença que já era crônica da nossa população, a obesidade, com os novos hábitos alimentares. Então, assim, cada vez mais mulher procurando se cuidar, tá bem, né? Melhorar a autoestima. maravilha. Para a gente começar, eu quero te perguntar assim: por que tantas mulheres têm dificuldade de emagrecer? São diversos fatores, né? Vamos lá. Por isso até que veio essa ideia, assim, eu trabalhei muitos anos na estética, eu trabalho há muitos anos na estética e eu vi, assim, muitas mulheres vinham me procurar querendo um tratamento, a gente fazia aquele tratamento, o resultado era incrível, porém passava 2, 3 meses, elas: "Ai, Voltar. tive um evento, fui viajar, perdi o resultado", e voltava querendo fazer novamente o procedimento. E aquilo ali, querendo ou não, me incomodava. Então a ideia da Endolife foi exatamente isso, trazer um lugar onde a gente consiga ver todos os fatores que te levam a não manter aquele peso ideal, não manter aquela saúde metabólica, porque não é só estética, é saúde também. Então hoje a gente tem um quadro integrativo que conta com a doutora Patrícia aí na frente da endocrinologia, onde ela vai olhar questões hormonais, menopausa, eu atendo muitas mulheres da Nossa, esse é um tema menopausa. que dá um podcast único só pra gente falar de menopausa, né? Pois é. E assim, é assim, eu entrei na menopausa, meu corpo mudou, agora eu tô mais quadrada, eu nunca tive essa barriga. Então a gente tem que tratar primeiro questão hormonal, questão de tireoide, porque muita gente vem a desenvolver alguma coisa na Sim. tireoide, para depois conseguir aquele resultado que você vai manter e vai prolongar aquilo ali, vai virar um cotidiano seu. Então a gente tem a doutora Patrícia, tem as Nutróloga. nutricionistas também que vão te dar ali um respaldo. A gente tem especialistas com resistência à insulina, diabetes. Então tá toda voltada para essa questão do emagrecimento. E tem a psicologia, porque também é uma área pouco falada, mas que influencia muito, principalmente na manutenção dos resultados. Porque quando a pessoa chega na clínica, ela tá super empolgada. Mas depois que ela finaliza ali o tratamento e que acontece qualquer coisa na vida dela que gere uma ansiedade, 80% desconta essa ansiedade nos alimentos. Eu gosto de dizer que a maioria das pessoas ela come as emoções. Come as emoções. Né, então assim, isso acontece, eu acho que é com muita gente, né, acontece comigo, de tipo, cara, a gente num dia de estresse, de trabalho, de muito trabalho, você chega em casa e fala: "Você não quer comer uma salada, né, você quer comer uma coisa gorda, você quer: 'Ai, eu mereço um hambúrguer. Ai, eu mereço um refrigerante'". Então, a gente acaba descontando a emoção e por isso eu acredito muito que o psicólogo faz total sentido nesse ciclo, né, do emagrecimento para também trabalhar essa questão. Porque eu vejo assim, sabe, Lorena, que talvez o emagrecer nem seja tão difícil quanto as pessoas acham que é. O difícil é Manter. manter. E aí você leva para outra questão, um monte de gente que fez a bariátrica e que está voltando ao peso anterior. Por quê? Porque a pessoa fez ali um procedimento, né, um procedimento que
é invasivo, o pós da bariátrica é muito, muito difícil, né, só que a pessoa não tratou da mente, então ela continua botando como escape a comida. Já outras pessoas que fizeram a bariátrica, elas trocaram. Então, assim, o que que a gente vê hoje? Um quadro enorme de pessoas que trocaram a comida pelo álcool. Caramba. Pararam de jogar as frustrações na comida e voltaram para jogar as frustrações no álcool. É muito louco isso, né. O meu foi ao contrário, você acredita? Eu parei de beber álcool, cerveja, né, tem 3 anos, e eu agora eu tô no refrigerante. Mulher, o refrigerante pra mim aí, assim, eu ainda comecei a eu tomava com açúcar, né, e eu falava: "Cara, eu não gosto desse refrigerante zero, não adianta, não adianta, não adianta". Aí agora eu tô tentando ir para o zero, mas é isso que eu te falei, eu chego em casa, aí eu não tomo mais álcool, mas eu chego em casa de um dia estressante e falo: "Ai, vou tomar um refrigerante porque eu mereço". Eu tenho isso também. A Coca-Cola hoje é o meu vício. Eu não bebo, eu não fumo, É eu não igual sou de eu. sair, mas assim, acontece qualquer coisa no meu dia que eu fique um Você quer pouquinho tomar um mais re estressada, eu olho para qualquer pessoa que esteja perto de mim e falo: "Traz uma Coca zero". pelo menos você toma zero, mulher, eu que Então nem assim, gosto da zero. mas quando eu comecei eu tinha um sobrepeso, eu perdi 24 quilos. Uau! Eu tive o primeiro eu comecei com uma disfunção da tireoide que me levou a perder uma quantidade bem considerável. Como eu já estava no processo de perda, já estava ali mantendo, eu entrei para Tirzepatita, né. E aí eu terminei de perder os 24 quilos. Nós vamos falar já já das canetas, tá, fica aí que vai chegar. E aí mas antes de eu começar, quando eu descobri essa questão da tireoide, eu fui num endócrino e conversando com ele, eu falei para ele que eu tomava 2 litros de Coca-Cola normal por dia. Ele olhou para mim e falou assim: "Você entende o tanto de açúcar que você está jogando dentro de você?" E aí a nutricionista que hoje está com a gente na clínica, que é a doutora Carol Torelli, virou e falou assim: "Lorena, você precisa urgente, pelo menos, trocar pela zero". E aí, assim, a lavagem cerebral do ambiente foi de um tanto que eu troquei pela zero. Quando eu troquei pela zero, eu já comecei meu processo de emagrecimento. Ali eu já perdi, assim, uns 7 quilos, assim, Gente, pra só vocês da verem como Coca-Cola. o refrigerante faz mal pra saúde. E não é só questão do açúcar, é a questão do açúcar, mas gera uma inflamação, gera celulite para as mulheres que me procuram, assim, loucas querendo tratar a celulite, gera aumento de celulite, gera retenção, né. Então, assim, foi tudo isso por conta de um vício que eu jogo ainda, eu ainda tenho isso com a Coca-Cola zero. Hoje você tem um protocolo lá na Endolife, né, que é o protocolo Endo 360. Isso. Eu queria que você explicasse pra gente como que funciona esse protocolo, o que que engloba, quem que pode ou não fazer. Então, o Edo 360 é um protocolo voltado para emagrecimento para mulheres que estão querendo perder gordura localizada e também estão querendo um pouquinho de emagrecimento, tá? Perfeito. Então, assim, ele não vai nenhuma, né, ele não vai nenhum, ele é, deixa eu procurar a palavra Não é assim. invasivo, Ele né. é injetável, mas ele não é Perfeito. invasivo, onde a gente prepara o corpo. Então, assim, a base dele é o endolaser, mas antes disso você faz uma bioimpedância, você sabe ali o nível de inflamação que está o seu corpo. Porque, assim, se a pessoa chega na clínica e quer só fazer o procedimento, eu falo que a estética é muito mais do que um procedimento. Com um procedimento você tem um resultado, mas com um protocolo completo, onde você engloba a questão da ansiedade, a dieta, a atividade física. Não tem como você manter um resultado, você ter um resultado legal, se você é uma pessoa 100% sedentária, que você não está disposto nem a ir ali na televisão e fazer uma atividadezinha de 15 minutos, uma caminhada leve.
Então, assim, o concordo Endo plenamente. 360, ele vai trabalhar você como um todo. Então, a gente entra com o nutracêutico, a gente entra com o pós-procedimento, onde a gente vai preparar o teu corpo para a inflamação que a gente vai gerar nele, né. Tem toda uma questão de exames que a gente vê antes para ver se seu corpo está apto a fazer esse procedimento. Depois tem o procedimento e a gente tem o pós-procedimento. Então você fica ali em tratamento na clínica uns 4 meses, tá, com o Endo 360. E qual é o objetivo dele? Você vai perder ali cerca de 30 centímetros de circunferência. Ele é o carro-chefe da clínica, Então hoje. esse pânceps que a gente tem aqui, se você tá aí Definir sentado, cintura, costas, você vai trabalhar aqui costas, flancos, abdômen, vai dar uma enxutada também no peso em geral. Ele é um protocolo bem completo. cara, eu acho muito, assim, fantástico de ouvir você falando sobre isso, porque você tá olhando o ser humano como um todo, né, você não tá olhando a barriga dele. Você está avaliando o ser humano, e eu acho que falta isso hoje, na medicina em geral, assim, hoje é muito, É muito pontual, focado, é especialista, muito cada vez mais, e focado. você olha aquele Não, e quantas pacientes não chegam para mim, e aí eu olho aquele resultado ali, eu falo: "Mas você tá com uma resistência à insulina enorme. Você tem que primeiro a gente tem que tratar isso aqui, porque com essa resistência aqui você não vai conseguir um resultado legal. Ou a tireoide está desregulada, ou até o fígado não tá legal". Porque a gente tem um protocolo de fantástico. detox hepático na clínica. Então assim, eu já vi pessoas de perto de mim falar assim: "Nossa, eu fiz um procedimento e de repente, meus marcadores de fígado alteraram". Eu falei: "Não, você perdeu muita gordura, o seu fígado provavelmente já estava com uma alteração e isso fez piorar". Então assim, a gente tem que tratar isso como um todo. E aí Total. complica, o que que eu falo? Primeira etapa, você entrou dentro de uma clínica, primeira etapa é a consulta. Se não tiver uma consulta ali para me olhar sobre. Tem mulheres, por exemplo, que elas chegam lá que você olha assim e fala assim: "Nossa, só uma gordurinha aqui na barriga, facinho de tirar". Mas quando você leva para uma bioimpedância, e hoje a gente tem um scanner corporal lá na clínica, que ele diz o grau de inflamação que você tem no corpo. Uau, Aí você pega aquilo ali, faz e assim, a pessoa tá magra, mas ela tá 100% retida, ela tá com uma inflamação absurda no corpo dela, por alimentação errada, porque tem gente que já tem a genética de ser magra, sim. mas a inflamação tá ali. E aí só da gente eu falo assim, quando a gente começa o Endo 360, que a pessoa começa ali nas primeiras semanas os cuidados, a dieta e tudo, quando ela vai fazer o protocolo mesmo, o procedimento, o corpo dela já tá diferente. Ela já mudou nessas 3 semanas, ela já mudou, ela já tá com outro corpo, Só com mudança de hábito só com ali, com mudança de hábito, fantástico. só com mudança de hábito. Vamos entrar no assunto das canetas, né. Hoje está muito em alta as canetas emagrecedoras, a Tirzepatida, né, que é o famoso Mounjaro, para quem não sabe. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o efeito, na verdade, as consequências de se utilizar um medicamento desse sem um acompanhamento ideal. Eu digo porque a gente sabe, eu gosto de dizer que as pessoas elas querem um resultado muito rápido, né, nós seres humanos somos muito imediatistas, né, Lorena, a gente quer o aqui e agora, a gente quer então o Pra que ontem. para ontem. Então o que facilita normalmente o ser humano eu não estou falando mal aqui do medicamento, eu acredito sim que é um medicamento muito vantajoso para tratamento de obesidade, da própria diabetes, né, e tudo, mas que ele precisa ser sim acompanhado, que ele precisa ter profissionais capacitados como a sua clínica possui. Então eu queria que você me falasse um pouquinho sobre quais as consequências que esse medicamento está trazendo, as consequências boas e as ruins, e a importância de ter esse acompanhamento por trás. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que se levar é a necessidade de entender se o seu corpo está pronto para um medicamento desse. Por Show. quê? Porque ele altera as suas taxas. Então, assim,
Ele melhora a glicose, essa questão da resistência à insulina, a gente sabe que ele melhora, mas assim, sua tireoide tá boa, suas vitaminas estão boas para você começar uma medicação dessa? Hoje, o que que a gente vê? Cabelo cai, a pessoa perde muita massa magra, e massa magra é primordial para uma velhice saudável. Então, assim, principalmente o público aí do Monjaro, né? A gente tem que falar disso. Tem que ter um acompanhamento de massa magra. Tem que ter. E de vitamina. Gente, porque você perde a massa gorda, mas você também Você perde a perde massa magra, gordura, tá? mas a massa magra vai embora. E assim, para você ganhar massa magra é muito mais difícil do que você perder a gordura, Com certeza. tá? E aí a gente tem a flacidez vindo, né? Que é uma coisa que incomoda, assim, quase todas as mulheres, Todo né? mundo. Quanto é que tem o bumbum de Monjaro, que é aquele bumbum derretido que vai embora e O tudo. próprio rosto também, O estão tendo muito rosto rosto derretido. derretido. A gente tem todas essas questões, mas além disso tem o cabelo caindo, tem as pessoas que sentem muita dor de cabeça, e a dor de cabeça muitas vezes está ligada a pouca água que você está consumindo. Então, assim, um acompanhamento completo para esse tipo é primordial para você não acabar não ficando doente por outras coisas. A imunidade acaba caindo um pouco, porque assim, o que que a tirzepatita faz? Ela perde um pouquinho a questão da, da absorção do intestino, da absorção ali. Então você para de absorver um pouco dos seus nutrientes, a sua motilidade fica muito mais lenta e automaticamente suas vitaminas vão lá no chão. Então, por exemplo, eu, durante o tratamento, eu tive que fazer reposição de injetável, né? Porque só tomar não é suficiente porque o seu corpo não está absorvendo o que normalmente absorve. Então, eu tive que fazer de vitamina D, de vitamina B, porque o cabelo começou a cair. Ferro, também tem muita gente que vem a desenvolver uma deficiência de ferro pelo uso do Monjaro ou de qualquer outra canetinha. Está falando aqui mais da tirzepatita, que é o que está sendo mais Tá muito usado, em alta. né? Mas de todas essas canetinhas. Então, assim, a pessoa tem. E o efeito rebote, que é o que a gente estava conversando aqui. Ah, eu vou tomar, ele é incrível, ele silencia a sua cabeça, você tira o foco da alimentação, então você consegue ali. Mas e quando você para? Você consegue manter aquele resultado ali? E aí a flacidez vem, né? Mesmo você perde muito rápido, seu corpo não consegue acompanhar aquela perda e despenca tudo. E aí a estética vem para entrar com os bioestimuladores, com o próprio endolaser, ali para trazer aquela regeneração daquele tecido, aquela estrutura, a harmonização glútea também que está super em alta, aqueles bumbuns Eu maravilhosos. quero falar deles, porque hoje em dia as redes sociais elas influenciam muito essa questão estética, né, para todas nós mulheres. Então, vira e mexe, as pessoas querem ficar iguais a outras, né, as influenciadoras e tudo mais. E a questão do glúteo, ele é uma região que, de fato, para quem toma Monjaro, para quem toma as canetas, é uma região onde murcha muito, né? Murcha. E o bumbum, querendo ou não, minha gente, é um marco da mulher, né? O bumbum da Brasileira, mulher né? brasileira, ter o bumbum empinadinho, o bumbum bonito, o bumbum redondo. E hoje você tem um protocolo para bumbum, não é Tem, a isso? gente tem desde o bumbum de milhões, que é o quê? Uma bioestimulação, assim, quero pouco volume, mas quero tratar celulite, quero que ele fique mais tonificado. Então a gente tem também esse tratamento do bumbum até o ácido hialurônico. Quero ficar com o Preencher. bumbum de Virgínia, Bumbum aquele de Virgínia, bumbum aquele que na enorme, hora que, né, chega faz um lindo. coração. Então a gente tem todos os tratamentos lá para bumbum, mas também levando em consideração cada biotipo de cada Perfeito. pessoa. Porque não adianta a gente encher um glúteo de ácido hialurônico se esse glúteo não tem uma musculatura para sustentar esse produto. Gente, olha que legal que ela falou agora. Porque não Porque e aí entra algo que eu acho muito bonito, assim, em profissionais, eh,
de caráter como você, que é você orientar e falar: "Olha, talvez para o seu bumbum você precisa primeiro Bioestimular. bioestimular". Vamos trabalhar essa musculatura aqui? Porque o que que acontece? Um bumbum sem músculo, que é tipo 90% dos casos do Monjaro, por exemplo, a pessoa chega e fala assim: "Ah, eu quero preencher". Se eu preencher aquilo ali, um preenchedor que dura em média de 12 a 18 meses, ele Vai vai durar. durar 6 meses. Aí a pessoa vai falar assim: "Ah, o produto que não foi bom". Não, não é, a sua você não tinha musculatura para sustentar aquele ácido. Você vai ter que colocar uma quantidade muito maior de ácido para trazer um resultado bonito. Então eu acho assim, vamos começar tratando. Quando você tiver com Perfeito, a musculatura legal, ganhar sua massa magra do bumbum de novo, sabe, a gente fortalece ele e você entra com o mínimo de ácido. perfeito, E aí você vai fazer sua manutençãozinha ali anual, lógico, se você continuar malhando o bumbum na academia, se não, vai malhar na estética, porque hoje também a gente tem quase uma academia dentro da estética, mas tem que estar trabalhando ali o tecido. perfeito. Como que você relaciona autoestima e saúde? Uma equivale à outra. Não adianta você querer ficar linda e maravilhosa se você não tá com saúde para desfrutar dessa beleza. Não adianta você se encher de canetinhas, igual a gente estava falando, e você não ter energia para sair da cama, porque você tá fraca, porque você tá com dor muscular, porque fala assim: "A canetinha, ela é maravilhosa, desde que você tenha um acompanhamento para você manter sua saúde em dia". Porque senão ela te deixa com dor, ela te deixa para baixo, e até levando para cirurgia, sabe. Tem que ser, procura o tratamento, se você vai fazendo aos poucos o resultado, nada de imediatismo, porque nada é, não existe receita de Não bolo, que é o que tem. eu costumo muito falar. Tem muita gente que vê meus antes e depois no Instagram e fala assim: "Ai, mas você me garante esse resultado aqui?". Eu falo: "Não", sabe por quê? Porque eu faço aqui 70%, 30% você tem que fazer em casa. Eu atendi na semana passada uma paciente que ela foi fazer o bumbum, e aí o bumbum dela ficou maravilhoso, só que nem todas as celulites saíram. Aí ela: "Ai, eu queria que você desse mais uma olhadinha aqui nessa celulite". Aí eu olhei pra ela e falei: "Como tá a sua alimentação?". Aí ela: "Ai, doutora, eu não consigo, tomo refrigerante, eu não tô indo pra academia, eu não tô". Falei: "Pois é, porque eu vou tratar aqui, a gente vai soltar essas celulites aqui, daqui a pouco você vai estar aqui de novo". Porque você está inflamando seu corpo, você não está malhando, você não está trabalhando a musculatura. Então, assim, é integralmente, o nosso corpo é um só, e ele tem que ser tratado como um todo. Não adianta você ir numa parte sem olhar a outra. Não, e eu vejo, muito essa interseção entre autoestima e saúde, né, porque também quando a gente tá bem, eh, e se olha no espelho e se vê bonita, né, a saúde mental Muda, muda, muda. né, você olha para o espelho e gosta do que vê, você fala: "Nossa, agora eu tô com olha meu bumbum como é que tá, olha minha barriga como é que ficou". Você se sente poderosa, Você né. com a sua mente, eu falo assim, a mente manda na gente. E quando você está se sentindo bem, parece que nada dá errado. É isso. Nada dá errado. Tudo flui, parece que as coisas andam para frente, e você tá bem, e você energia chama energia. É isso, É isso, então é assim, isso. eu falo por mim, eu perdi 24 quilos. Hoje eu sou outra Lorena, hoje eu sou outra Lorena. Deixa eu te fazer uma pergunta, a gente tá falando muito de mulher aqui, os homens também têm procurado, eles podem fazer essa parte da gordura localizada? Como é que funciona para os homens? Pode, a Endolife atende homens também. Aham, Tá? Ela a gente não é exclusiva de mulher, perfeito. apesar da gente ter esse olho, não sei se é porque eu sou mãe e tem aquela questão, E assim, parece que do nós mulheres queremos nos cuidar mais, né, eu não apesar de que hoje os tá homens estão mudando. ganhando muito espaço, eu tenho muito homem fazendo tratamento de emagrecimento, vindo fazer, às vezes, o abdômen para definir o tanquinho, o botox já ganhou os homens, né? E até as mulheres falam assim: "Não, marido, tô me cuidando aqui, tô É com um cara isso. de 30 anos, E você não você tá pode ficando pra ficar". trás. É.
Então, assim, os homens estão cada vez mais eu vejo que eles estão se cuidando, que eles estão indo atrás também. Então, assim, a gente trabalha muito com o homem também, apesar desse olho mais sensível para as mulheres, porque Sim, o nosso corpo é feito né, o nosso corpo clínico são só mulheres, sim. e apesar que tem meu marido lá que fica na clínica também, às vezes ele fica até sem graça. Outro dia apareceu uma paciente que estava toda feliz com a harmonização glútea dela, aí saiu na recepção e ele estava chegando, aí ela olhou para ele e falou assim: "Ai, desculpa". Aí ele: "Não, eu já estou acostumado, estou acostumado". A gente fica brincando, eu falo para ele: "Olha, não pega o celular da clínica, porque o que Cheio de vai bumbum. cheio de bumbum, cheio de Ah, barriga", eu falo: "Não precisa pegar no celular". ah. Mas Mas é legal ver esse olhar também do homem, né? Do cuidado masculino. Eu vejo que sim, nós mulheres também gostamos de homens bem bem cuidados, cuidados. né? A É. gente não quer ficar com toda bela, bonita e com o marido, né? Com buchudo, careca, enfim, a gente E eu quer. vejo muito isso, porque, por exemplo, tem pacientes minhas que vêm fazer, aí falam assim: "Ai, eu vou trazer meu marido. É, Eu vou trazer meu marido aqui, porque ele precisa", porque apesar da gente ainda ver alguma resistência masculina, principalmente em relação a procedimentos estéticos, né. eles até fazem, mas não conta que faz, né? Não, não conta. "Ah, eu fui ali para fazer", até brinco, eu falo assim: "Aqui eles não precisam ter isso, que eles podem falar que vieram na É, nutricionista, na é verdade. endocrinologia, não precisa". Eh, Eles podem vir à vontade, eles vão ser É muito bem verdade. atendidos aqui. Mas é essa parte masculina, o pessoal também se cuida bastante, principalmente a toxina. Deixa eu te perguntar uma coisa, Lorena, você tem visto muito exagero na estética ou você tem visto uma tendência mais natural? Hoje o pessoal tá voltando a ser mais natural, então o pessoal já tá mais educado para o bioestimulador, do que colocar um preenchimento que vai derrubar essa cara depois. Eu sempre tive muito esse olhar para a estética mais natural, eu não gosto de trocar os traços da pessoa. Então, por exemplo, aquela harmonização que deixa todo mundo igual, eu não sou muito fã. Eu sou fã do assim, vamos colocar assim um tiquinho de lábio só para tirar as ruguinhas, é mais ou menos isso. O resto vamos tratar com bioestimulador, um Ultraformer, uma coisa mais para continuar você ali. Mas hoje eu vejo que a tendência é mais essa do natural. Já teve épocas de eu paciente chegar na minha mesa, querer colocar mais boca e eu falar assim: "Olha, eu não vou botar. Perfeito. Se você quiser fazer, eu não, porque para mim a sua boca já está até exagerada". E aí foi engraçada essa situação, porque a paciente veio, eu fiz a consulta, ela saiu bem chateada, porque eu falei que a boca dela não precisava de mais preenchedor, e ela foi em outra clínica e ela fez. E era paciente ali do ciclo da igreja, passou umas 2 semanas, veio uma outra pessoa, olhou para mim e perguntou assim: "Lorena, foi você que fez a boca dela?" Aí eu falei: "Não, Na não verdade, eu foi. me recusei a fazer. Ela foi lá, mas eu não fiz, porque para mim já estava ok". Aí ela: "Nossa, graças a Deus, porque tá muito feia a boca dela". E na hora que eu olhei, eu falei assim: "Eu não acredito que foi a Lorena que fez isso". Eu Você falei: vê que é "Não, o não que, foi". querendo ou não, é a sua assinatura, né, Sim, Lorena? sim, a pessoa que sai dali, você olha para a boca de outra pessoa e fala assim: "Quem fez sua boca?". Por mais que você esteja achando estranho. "Ah, foi fulano". "Não, não foi fulano não, Exatamente. eu não foi fulano não". Então, assim, eu sou muito a favor do natural. Eu acho assim, a pessoa já nasce assim. Ela tem que estimular colágeno sim, para manter a juventude, mas ela não tem que mudar os traços dela. É isso. Não pode se transformar, né, tem que potencializar o Você que vê ela aí, já tem de Sheila bonito. Carvalho tirou Menina, quase Sheila tudo. Carvalho, meu marido achava ela a mais. Quando ele olhou e viu, ele falou: "Meu Deus, que Que essa que mulher é ela fez? feia". E agora tá tirando, né. Ela tirou quase tudo, ela tá bem Bem natural. naturalzinha e continua linda, tá Linda, uma mulher maravilhosa, linda tá daquela.
Por exemplo, uma que é referência pra mim é Débora Seco. Sim. Débora Seco tá sempre fazendo ali bioestimulador de colágeno, tá se cuidando e ela é O bonito é linda. você olhar pra pessoa, achar a pessoa bonita e nem perceber talvez que ela fez um procedimento, Ela tá se mantendo né. Carolina Dickmann, gente, aquela mulher é um fenômeno. É isso, Deve fazer um a gente olha pra ela e fala assim: "Não sei nem o que que ela fez". Ela só parece que tem a mesma é carinha de isso, 20 anos. é isso aí, Mas você olha pra ela e fala assim: "Meu Deus, ela fez alguma coisa? Eu não tô vendo". é isso aí. Esse eu acho que essa é a beleza É. da estética, da harmonização mesmo, isso que é harmonia né, em tudo, no rosto, seja no bumbum, né, seja no E seu hoje tem abdômen. tantos procedimentos legais que te deixam Sim, natural, a gente tá aí com os peptídeos chegando também sim, para fazer o maior sucesso, ainda nem tem uns que nem tem autorização aqui no Brasil ainda, mas que a gente já sabe que tá lá fora e que daqui a pouco chega, já cria até aquela ansiedade, assim, total. porque tá revolucionando. Tá sendo assim, a estética anda muito rápido, eu fico brincando com meu marido que eu falo assim: "Se eu piscar eu perdi", Exatamente, tem que estar porque antenado. toda hora eu tô estudando, toda hora tá em congresso, aí eu falo pra ele: "Ai, tem congresso em São Paulo, ai, tem congresso no Rio", aí ele fala assim: "Ah, você dá desculpa pra viajar". Aí eu falo: "Não é desculpa, eu tenho que estar sempre por dentro do que tá acontecendo, É porque é um isso aí. mercado que muda de um dia para o outro". A gente tinha aí Olha, eu fui numa feira há uns anos atrás e eu estava doida para comprar um equipamento. O equipamento custava 200.000, enfim, não lembro. Passou 3 meses, caiu pela metade do preço, porque surgiu outra coisa muito melhor. E aí você fica assim, profissional da estética, ele fica assim: "Para onde eu vou? Para onde eu vou?". Porque assim, se você piscou, surgiu uma coisa nova, então você tem que estar estudando o O tempo tempo todo, todo. o tempo Minha filha olha para mim e fala assim: "Mãe, você vai estudar de novo?". Eu falo: "Minha filha, você tem que gostar de estudar". é isso, Porque graças a Deus que eu gosto, porque eu tenho que estar toda hora fazendo é atualização. Uma isso. coisinha diferente, deixa eu ver o que que É é, muito dinâmico, né, as coisas acontecem muito rápido. e ver se está dentro dos meus princípios ou não. Porque muita coisa que está surgindo aí na estética, que surge, você fala assim: "Isso aqui é loucura. Isso aqui não é uma coisa que eu vou trabalhar". Porque tem. Infelizmente, a estética hoje ainda tá sem uma fiscalização, assim, que É, deveria e ter, tem muitos sabe. profissionais também sendo capacitados para poder fazer, né, a parte da estética, então tem que tomar muito Você cuidado, tem que né. saber com quem você tá É, fazendo. é isso. Eu falo assim, tem paciente que senta na minha mesa e fala assim: "Pesquisei sua vida inteira, já sei que você tem uma filha, 3 cachorros, já puxei ali no site do CRBM sua inscrição, Que já vi que legal. você". Eu falo: "Cara, Excelente. É, obrigada, porque eu faço tudo isso exatamente para passar a confiança de vocês fazerem o procedimento comigo. E se todo mundo fizesse isso, não ia estar caindo aí nos botox de R$ 399. não, que não paga nem o custo às vezes Não, ou não então é não paga. falso, trouxe Ou é né, falso ou é Sorox. é isso. Tacou ali Só tem essas 2 justificativas. Aí a pessoa fala assim: "Ah, mas se for, não vai me fazer mal". Vai fazer mal, gente. Tudo que você injeta dentro do seu corpo, e eu fico abismado tanto de gente que não sabe o que está injetando. Porque às vezes a pessoa chega e fala assim: "Ai, eu fiz um bioestimulador, mas não vi muito resultado". "Qual que você fez?". "Ah, não sei". Hoje a gente tem aí bioestimuladores super renomados, igual o que a gente trabalha lá na clínica, que sempre é na linha da Renova, e tem bioestimuladores que a gente sabe que não vai entregar mesmo, que não tem aquela qualidade toda. Aí a pessoa chega e não sabe nem falar qual foi a marca, sim, o que que ela usou, não pede, sabe. Então eu falo assim: "Olha, você tem que pedir". Quando o paciente sai da minha maca, eu dou para ele um negocinho assim, ó, que tem o lote, a data de validade do produto. "Olha, se você for em qualquer outro lugar, você pode falar que você fez isso aqui, tá? Eu não quero que você vá em outro lugar, mas isso aqui eu tenho aqui. Se você vier aqui, não precisa trazer, mas se você for para outro lugar, foi isso que foi usado". Porque a fantástico. pessoa tem que ter esse acompanhamento. Tem gente que faz, não tem resultado, aí passa menos de um mês já tá comigo, aí então assim,
tem que ter um acompanhamento, tem que ter um prontuário, tem que ter tudo certinho e saber. Tem muita falsificação nesse mercado. Infelizmente tem. Tem muita falsificação, então você tem que saber direitinho o que que você está aplicando, qual é o produto. Até porque se você tiver ali uma inflamação exacerbada, uma alergia, para chegar no médico, alguma coisa assim, você saber falar o que você fez. As pessoas não perguntam hoje em dia, elas simplesmente vão. Elas se jogam de cabeça e então, assim, se vai se jogar de cabeça, se joga num lugar confiável. Perfeito. Gente, que aula é essa? Que aula, Lorena, demais, demais, demais. Adorei. Antes da gente finalizar, eu vou fazer um bate-bola com você. Vou falar, você pode falar uma palavra ou pode fazer um pensamento, se quiser, tá? O que que é saúde para você? Bem-estar, Autoestima? confiança, Um hábito indispensável para as mulheres. saúde. Fala 2. Se cuidar, vamos lá. Boa. Dormir cedo ou acordar cedo? Dormir cedo e acordar cedo. Boa, eu sou dessas. Eu durmo cedo e acordo cedo, sabia? É o melhor por conta do ciclo da melatonina. Uma mulher que te inspira. Virgínia Fonseca. Ela é maravilhosa, eu É, também gosto muito dela. é mãe, É é uma mega super empreendedora. empresária. É, Nossa, que é o marketing dela fenomenal. E outra coisa, trabalha com produtos de qualidade. Um mito sobre emagrecimento. Só um basta. Qual palavra que define a Endolife? Excelência. Que lindo, gostei. E agora, para a gente finalizar, se você pudesse deixar uma mensagem para todas as mulheres, talvez as mulheres hoje que estão se sentindo acima do peso, que não estão satisfeitas com seu corpo, que estão com a autoestima baixa, que nesse momento, enfim, se olham no espelho e não gostam do que vem, deixa uma mensagem para tocar lá no coração delas e a gente transformar. Eu gosto de dizer que se a gente transformar uma vida que está nos assistindo, a gente já está com a missão cumprida. É. Se priorizem, cuidem de si, porque você estando bem, você cuida de um todo. Quando você tá mal, você não percebe, mas você acaba que você não cuida das pessoas. Mulher é cuidado. E quando você não tá se sentindo bem, você não consegue fazer com que o outro fique bem. Então isso muda completamente o jogo. Então se priorize. Se coloque em primeiro lugar, vá atrás do que está te fazendo hoje deixar essa autoestima cair. Não só autoestima, mas qualquer outra coisa. Então, assim, ai, é uma horinha ali de academia. É só uma horinha, vai. Ninguém vai deixar, sabe? Quantas vezes eu já não fui no salão com a Isabela, assim, no carrinho? Mas para quê? Para tentar fazer meu cabelo, para tentar me sentir melhor, porque a gente sabe também que quando a gente é mãe, os filhos ali tomam muito. E eles gostam. Eles gostam de ver a mãe se sentindo bem, faz toda a diferença. Maravilhosa. Lorena Bender, senhoras e senhores, quero te agradecer muito por Ai, foi um você prazer. compartilhar seu conhecimento, trazer tanta riqueza nos detalhes, nessa questão da autoestima. Eu vejo que é um tema muito, muito importante, principalmente para nós mulheres. Como você falou, né? Muitas vezes a gente abdica da nossa vida, e tá tudo bem por um momento, né? Assim, no momento que nasce um filho e tudo mais, o negócio é não deixar isso perdurar. Em algum É, momento você tem que voltar para você, voltar para tentar ser você, porque a você ser deixa você. de ser você Exato, para ser aquele outro serzinho. exato. Mas você tem que ser você. Tem a questão do casamento que É isso. influencia muito. Você tem que estar bem. A mulher eu falo assim, eu recebo muita mulher que fala assim, doutora, eu tô com a autoestima lá embaixo. Meu casamento tá Sabe, meu indo. casamento não tá bem. Nossa, e só dela fazer, dela tá ali, dela tá num ambiente que tá cuidando dela, ela já muda. A gente É muito vê a louco, né? Eu evolução. entrevistei uma dermatologista uma vez que ela falou assim: cara, às vezes eu faço procedimento numa mulher, ela vem toda desleixada e tal, no retorno.
Ela já vem Ela já maquiada. vem maquiada, ela já vem arrumada, ela já vem toda empoderada, porque ela já tá se sentindo outra pessoa, Nossa, e rapaz. assim, eu atendo muito que é assim: "Doutora, eu vou daqui a 3 meses eu vou pra praia, e eu não vou conseguir botar um biquíni, o que que eu vou fazer?". Então, assim, quando ela vê o resultado, que eu Total. vejo elas ali na praia, que às vezes a gente cria aquela sinergia, eu fico tão feliz, eu falo assim: "Ai meu Deus". Tem uma que vai pra praia agora em julho que falou: "Vou postar e vou falar vou colocar lá, obra da doutora Lorena". Aí Maravilhoso, eu vou falar: gratificante. "Obra não, refinamento", porque a obra quem fez foi Deus e sua mãe. É isso mesmo. Minha querida, obrigada demais, Obrigada a gratidão vocês. demais. Obrigada, obrigada, obrigada. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Se você gostou desse conteúdo, curta, comenta e compartilha. Não se esquece, tá? Se inscreva no nosso canal, porque dessa forma o YouTube entende que esse é um conteúdo de valor e entrega para mais e mais pessoas, tá? Que precisam ouvir essa mensagem. Eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais da Endolife, vou deixar as redes sociais da doutora Lorena, para você já agendar uma avaliação. Vamos ficar mais bonita, vamos botar essa autoestima lá em cima, sai desse sofá, vamos, né, querer a nossa barriguinha de volta, vamos botar essa saúde em dia. Fechou? Te vejo no próximo episódio. Um beijo e